Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Smartness e hoje eu quero trazer um assunto que veio à tona aí com a revelação dos áudios, dos vídeos, né, da reunião presidencial. E nós vimos lá, né, que uma das falas do presidente da República é no sentido de que armar a toda a população é uma das saídas para se evitar, né, uma possível ditadura socialista no Brasil. Vejam pessoal, esse tema, né, apesar de uma fundamentação lógica, né, na questão da liberdade, quando nós olhamos ele de um ponto de vista libertário, ele é um daqueles temas complexos que nós devemos ter uma análise mais ponderada. E por isso eu resolvi escrever esse texto aqui, tá? Então é um texto que vai falar aqui sobre, né, será que armar a população, né, armar a todos, né, é a saída para garantir liberdade? Então veja, quando nós tratamos desse assunto, né, seja de equalização de forças, seja de direito de defesa, né, nós sempre vamos ter a ampla possibilidade de se permitir que as pessoas busquem, né, defender a sua própria vida, né, a defender a integridade do seu próprio corpo, que a ideia inicial é de que o seu corpo é sua maior propriedade e logo você tem pleno direito de defender a sua vida, né, de qualquer agressão injusta, atual e iminente contra ela. Então, nesse ponto, né, você tem direito de defesa. Isso está garantido na Declaração Universal dos Direitos do Homem e pressupõe que ninguém vai retirar isso de você. Só que a questão toda, né, não vem só quando nós falamos sobre isso. Pressupõe algo que vai além. Então, quando nós tratamos desse tema dentro de uma ideia libertária, nós temos que entender um outro pressuposto, né, que vai além dessa análise, que é a seguinte: toda liberdade pressupõe uma responsabilidade, né? Então não existe liberdades plenas sem responsabilidades a ela correlata. Por quê? Porque toda liberdade, todo exercício de ação pode pressupor a interferência, né, pode gerar consequências na vida de outras pessoas. Então, quando nós falamos de libertarianismo, nós não falamos só de liberdade, nós também falamos de princípio da não agressão, que é um dos fundamentos do libertarianismo. Então, a partir do momento que você decide, né, ter um armamento, você está abrindo mão da sua liberdade, né, você está adentrando a uma forma de interprisão, né, porque você vai estar vinculado àquele objeto, e ao estar vinculado àquele objeto, né, você tem a responsabilidade sobre ele. E esta é a sua interprisão a partir desse momento. Você está, né, com o dever de custódia, com o dever de guardar, o dever de saber utilizar, né, o dever de não se colocar em situações de risco, né, de situações onde aquele objeto pode ser utilizado da maneira indevida. Porque, veja, você só tem o direito de defesa, né? O princípio da não agressão não lhe dá o direito de ataque, só o direito de defesa. Então, defender uma ordem, né, a liberdade, é uma ação defensiva, né? E nunca pode ser uma ação, né, revolucionária, reacionária ou de ação armada, né, para se buscar um determinado fim, mesmo que o discurso desse fim seja um discurso de propositura de liberdade, né? Porque a partir do momento que você está tomando uma decisão, uma ação armada, né, que não é defensiva, você está agredindo, né? Você está agredindo outras pessoas que porventura não concordam com essa posição, com a quebra das regras estabelecidas, com a quebra do padrão estabelecido. Então esse é um grande problema quando nós tratamos essa temática, né? E nós temos que entender também que nem todas as pessoas, né, quando se fala em armamentos, têm interesse no assunto. Muitas pessoas têm medo, muitas pessoas não querem ou não têm condições, né, condições psicológicas, não querem ter um objeto desse. Então são pessoas que também têm que ter sua liberdade respeitada, uma vez que, voltamos a dizer, há uma interprisão quando você faz essa escolha, você está preso a esse objeto, você abriu mão de parte da sua liberdade para ter esse objeto.
E mesmo em países, né, e vamos entender uma coisa também, mesmo em países como Estados Unidos, onde tem, né, e outros países que não têm organização social mínima, o acesso aos armamentos não é restrito, né? Nos estados mais liberais americanos, né? Lembrando que tem estados americanos que não são tão armamentistas assim, né? A Califórnia, Massachusetts, por exemplo, são estados que são desarmamentistas, né? Onde o acesso ao armamento é bem limitado. Então, o que acontece? Agora, na Virgínia também teve aquela situação, né, do governo democrata ganhar as eleições e criar novas regras para limitar o acesso aos armamentos, e daí está tendo todo um conflito com a população que é republicana e que é armamentista. Então, veja como a coisa fica num nível de complexidade. Mesmo nos Estados Unidos, então, tem locais onde existem regras, né, e regras limitadoras ao acesso ao armamento. E onde não existem tantas regras, mesmo assim ainda existem os pressupostos de idade, que sempre são exigidos, né? E do background check, né? Onde se verifica se a pessoa tem antecedentes criminais e problemas psicológicos, psiquiátricos. Se ela tem problemas psicológicos, psiquiátricos e ela não passou e também tem antecedentes criminais, ela não pode adquirir armamentos. Então não existe essa liberdade restrita, sempre existem limitações. Nós temos que entender isso para entender que esta questão do armamento, dentro do libertarianismo, ela não é algo simplesmente no sentido de dizer, olha, todo mundo tem que ter a liberdade de ter armamentos e pronto, é assim que o libertarianismo pensa. Não é por aí. Nós temos que entender, então, que existe uma responsabilidade, existe uma interprisão quando você tem acesso a isso, e dependendo do que você fizer com este equipamento, você também está agindo, né, de maneira a ofender a liberdade alheia. Daí as restrições que você tem, né, quando decide ter um armamento como esse. Quando nós, então, e mesmo, vejam, mesmo quando nós agimos em legítima defesa, mesmo nessas circunstâncias existem limitações, existem limites que têm que ser respeitados. Não se pode, né, se exceder a legítima defesa, né? Então, há sempre que se reduzir, né, um mal desnecessário, se reduzir um mal maior, né, se fazer posturas de evitação. Então, tudo isso requer que nós tenhamos uma outra concepção em relação ao armamento. Então, não adianta se pensar que se armar a população inteira se resolve os problemas, né, e se protege um país. Não é por aí, né? Não é este o caminho. Uma coisa é a liberdade para você ter o seu direito de defesa, né? O acesso para você ter o direito de defesa, que esse acesso também possa permitir, eventualmente e indiretamente, a evitação, né, de uma ditadura, ok, há um fundamento nisso. Porém, de outro lado, a partir do momento que você faz essa escolha, você limita a sua liberdade, você assume, você adentra uma interprisão com este objeto, você passa então a ter responsabilidade pelas consequências dele, e daí você está dentro de limites estritos de cumprimento, né, de regras, tendo em vista o princípio da não agressão, tendo em vista que esse objeto não pode ser utilizado, né, para além dos fins de defensivos. Então isso tem que ficar bem claro, tem que estar bem assentado nisso, né, para que as coisas não transcendam, né, o entendimento correto que se deve ter nesses temas, né, que até mesmo dentro do libertarianismo são polêmicos e também são de uma interpretação, né, devido aos paradoxos que ele traz perante a sociedade. Tá bom? Então por hoje era isso e até o nosso próximo encontro.